bom dia então a todos e a todas. Estamos aqui para conversar um pouco sobre redução de danos como ética do cuidado. Vamos lá então. Então, para a gente poder falar de redução de danos, a gente precisa falar sobre drogas, né? Vamos conversar sobre esse tema, né? Então, o que são drogas? Para a gente começar falando de drogas, vamos relembrar os gregos. Então, para os gregos antigos, eles utilizavam uma palavra que se chamava fármaco, né? Que a raiz da palavra farmácia, farmacologia, derivam todos de fármaco. E o que essa palavra significava, então, para os gregos? Significava remédio, né? Remédio e possibilidade de vida. É isso que essa palavra significava. Porém, essa palavra também significava veneno e uma possibilidade de morte. Então, ao mesmo tempo que fármaco é algo que tem um sentido de remédio, de cura, que produz vida, também tem um sentido de veneno que pode produzir morte. Bom, mas o interessante é a gente poder pensar que eles se utilizavam dessa palavra de maneira sempre, né? Falava fármaco, o que determinava se ela era veneno ou remédio, né? Quem usava a substância, então, né? Porque essa palavra era usada para substâncias, né? Substâncias psicoativas. É interessante que a SPA, né, que é a sigla de substância psicoativa, ajuda a gente a pensar nos maiores filósofos gregos, que é, inclusive, na ordem cronológica deles, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. É interessante a gente fazer essa analogia e usar para se lembrar deles. Então, o que determina se é veneno ou remédio? Quem usava, né? Quem é esse sujeito que está consumindo essa substância? Como ele usava? Né? De que forma ele está usando essa substância? Qual é a quantidade que se usa dela? Por que está se usando? Quando se usa e onde se usa. Isso são os fatores que determinavam se determinada substância era remédio ou veneno, né? E eu acho que é interessante a gente poder pensar porque que isso é lá dos gregos, mas está super atual, visto que a gente... quem é que está usando droga hoje, né? Como que a pessoa usa? Aonde usa? Por que está usando? Né? O que está tentando fazer com o uso dessa droga? Está tentando se matar? Está tentando aliviar algum sofrimento? É por puro prazer que a pessoa está usando? O que é isso, né? E acho que todos esses fatores que eu apresento aqui são importantes, porque tem lugares onde não se pode usar, né? Eu não posso, ou em tempos que eu não posso usar, não posso beber e dirigir, né? Porque não é que eu não possa fazer isso, mas na verdade isso é aumentar o risco. Então, essas coisas todas que determinam se esse meu uso dessa substância, ela está para um veneno, para um remédio, e não simplesmente as propriedades químicas, ou hoje a gente poderia dizer farmacológicas da substância. Então, e hoje, como que é visto, né, as drogas na atualidade? Algo que mata, causa dependência, vicia, né? Porque o que tem classificado como drogas hoje é tudo aquilo que mata, vai causar uma dependência, a pessoa vai tornar um viciado, né? É isso que está posto no social, na cultura, no senso comum, é o que a gente tem escutado. Quando se trata, então, de especialista dizendo, né, porque é algo que mata, causa dependência, e isso está, inclusive, no senso comum. Agora, quando é um especialista dizendo, é tudo que altera a percepção, ou ainda algo que altera as funções normais do organismo, né? Então, tu pega uma substância X, tu pega o crack aumenta, ele tem uma alteração de percepção, ele aumenta a euforia, ele vai agir em tais neurotransmissores, receptores. Tu pega o álcool, vai alterar inúmeras funções orgânicas do organismo. Tu pode pegar os remédios que alteram também, né? Tu pega uma
um benzodiazepínico vai causar sono, vai te deixar sonolento, para baixo, mais tranquilo, vai diminuir a ansiedade, enfim, né? Então, do especialista vem essa explicação do que é droga, né? Que altera a percepção. Nesse ponto, uma observação ela é importante se fazer, né? No ponto que eu estou me referindo é o que altera a percepção. Existem alterações no organismo que independem da introdução de substância. Como exemplo, a gente pode pensar alguns rituais religiosos, né? Eu acho que esses rituais eles mostram isso, né? Que alteram completamente a percepção, o senso de realidade. Não só os rituais religiosos, a gente pode, me ocorreu agora, a gente pode falar para vocês, os jogos de futebol, né? As pessoas vão para um estádio e às vezes cometem um crime de matar uma outra pessoa, não estão sob efeito de substância nenhuma, né? Não ingeriram álcool, não fumaram crack, não fumaram maconha, não se injetaram heroína, não tem substância nenhuma externa dentro do organismo e se tornam um criminoso sem ser um criminoso, né? Quebram tudo e são pessoas que no seu cotidiano não têm essas alterações de comportamento, né? Então, tem outros processos, outras experiências que a gente passa na vida que alteram a nossa percepção também e não necessariamente vai precisar ter uso de substância, né? E aí, né, seguindo, quantos apaixonados, os apaixonados, os odiosos, as pessoas em rituais religiosos, todos alteram sua percepção, né? Uma pessoa apaixonada, ela altera, uma pessoa com ódio também ela acentua os defeitos da outra pessoa, né? O exemplo que eu estava dando do estádio de futebol. Então, não são só a introdução de substâncias que fazem isso. Por isso, né, portanto, essas explicações sobre drogas são completamente parciais. Pautar que a droga é isso ou é aquilo, ou pré-definir se ela é veneno ou remédio, sem saber quem é que usa, quem é que usa, onde usa, quando usa, por que está usando, não dá para a gente poder pensar que se ela é benéfica ou maléfica, se ela é veneno ou remédio. Então, quando a gente pensa no conceito de droga, o conceito de droga é construído, ela tem uma matriz conceitual. E o que faz, na atualidade hoje, a gente poder pensar o que influencia? Qual é a matriz conceitual que influencia esse conceito de droga, então? A primeira coisa que a gente pode pensar é o conceito religioso, né? Então, os comportamentos são entendidos como pecados ou não, né? Isso de acordo com a construção teológica religiosa de cada crença, como acontece com alguns alimentos, por exemplo. As substâncias psicoativas que geram prazer são classificadas como certas ou erradas. Normalmente, no contexto judaico-cristão, as substâncias que causam prazer, elas causam muita euforia, muita alegria, algumas vezes são condenadas por alguns segmentos do cristianismo, né? Assim como no judaísmo, alguns alimentos são proibidos, né? Enfim, não vou me adentrar a fazer um estudo de religião, nem teológico, mas a gente poder pensar que a religião, o conhecimento religioso, ele passa a definir as coisas, o que são drogas. E quando eu estou falando de drogas agora, eu estou falando que são drogas tidas como veneno, né? Ela que vai montar e vai dizer o que pode e o que não pode, desde um viés religioso. A religião, então, né, essa questão religiosa, ela é pautada numa moral, né? É a moral que vai definir. E quando falando de moral, gente, eu acho que cabe só um adendo de diferenciar o modo que eu entendo, que são de alguns filósofos que entendem moral e ética, aonde a moral ela significa a construção de costumes de um determinado povo, de uma determinada cultura em um determinado tempo. Então isso pode se mudar com o passar do tempo ou mudar no mesmo tempo, na mesma linha temporal, né? No mesmo período do tempo, não linha temporal. No mesmo período do tempo, ela pode ser numa localidade algo e na outra localidade. Isso que era proibido numa localidade pode em outra localidade ser completamente normal, né? Já a ética é aquilo que questiona a moral, que está para além, que tenta pensar quais são as intenções desses costumes que estão ali, né? E a religião
por ser normalmente uma coisa mais dogmática, mais fechada em seus conceitos, ela se pauta na moral para definir isso, né? Estou fazendo uma outra alimentação para poder pensar naquilo que eu falei para vocês antes, sobre como que a gente entende, então, como que a gente entende o processo religioso norteando a droga, né? Então, é um processo moral, que define, então, o uso de alguma substância como pecado. A pessoa, o sujeito se torna um pecador por fazer esse uso, classifica ele nesse sentido, e a maneira de melhorar isso, ou sair disso, é se praticando penitência. A penitência, algumas vezes, pode ser o fato de não usar mais aquilo que lhe dá prazer. O outro conceito, então, jurídico, né, que as drogas são tidas como legais ou ilegais, né, são essa classificação, e por vezes o critério que define são interesses políticos e de mercado, ou para criminalizar um determinado povo. Não vou me recordar agora qual foi a década que aconteceu isso, mas é costume dos mexicanos fazerem uso de maconha, né? Os mexicanos, então, fazem uso de maconha, como fazendo parte da sua cultura. México faz divisa com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, para poder expulsar os mexicanos do seu país, eles proibiram o uso de maconha, dizendo que a maconha era um grande malefício da sociedade. E com isso eles conseguiram criminalizar uma cultura de um povo, dizendo assim, o problema dos nossos jovens estão usando maconha, porque óbvio que os jovens americanos começaram a usar maconha também, são a influência dos mexicanos, e com isso eles conseguem fazer uma separação, e hoje a gente começa a ver o Trump querendo construir, ou construindo um muro na divisa com o México, né? Isso são uma questão de mercado, ou para criminalizar um povo que tem esse costume. Então, o jurídico é baseado numa lei, né? Num conjunto de regras, leis de determinada localidade, e que coloca, então, o usuário de droga como um criminoso, né? Quem faz isso, quem tem esse comportamento, comete um crime. E como que se resolve isso? Pela prisão. E já visto no Brasil, nós estamos com os presídios lotados de usuários de álcool e outras drogas, né? Que às vezes são classificados como traficantes, mas se a gente for ver a fundo, os caras não são os traficantes. Então, a outra matriz conceitual é a saúde, né? Que faz uma classificação das substâncias de acordo com os danos que causam aos tecidos orgânicos, né? Ou danos para a saúde mental, como existe algumas pesquisas que falam da maconha sendo produtora de esquizofrenia, ou que ela antecipa um surto esquizofrênico, ou que ela potencializa isso, enfim, né? Mas também não são estudos completamente conclusivos, porque tem outros estudos que mostram coisas diferentes disso. Mas, bom, a saúde vai se pautar nisso, né? O tabaco pode causar câncer, causa hipertensão, né? Pode causar infarto, enfim. E aí, como causa danos aos tecidos, a gente proíbe ela. Então, a saúde se pauta no tratamento, né? Que é o que vai guiar. Porque, afinal de contas, é uma doença o uso de drogas, né? Então, olha só, no religioso a gente tinha ela como pecado. No jurídico a gente tem como crime, e na saúde como uma doença, tudo coisas que têm um tratamento para a doença, né? Então a gente vai se tratar porque afinal de contas a gente está doente, e o objetivo final é, então, vamos curar essa doença. Então, gente, o religioso, o jurídico, mais a saúde, né, faz com que um slide aqui. Tá. Faltou uma imagem aqui no slide, mas eu explico ela. Esses três conjuntos fazem o quê? Fazem que girem numa espiral em torno de uma fantasia, porque nem os pressupostos religiosos, jurídicos da saúde, eles são de uma maneira realística 100%. Né? Porque a gente pode ter outras saídas para isso. Então, ficaria numa espiral girando ao redor desses conceitos, mas pautados muitas vezes por uma fantasia, por coisas que não são reais. Como, por exemplo, que o usuário de crack morre em 6 meses. Isso não é verdade,
porque eu atendo usuário de crack faz uso há 20 anos. Então, não... Atendo consultório de rua, né? Então não é real que morre em 6 meses. Normalmente as mortes de usuários de crack são mortes violentas por territórios de alta vulnerabilidade, que são violentos por causa do tráfico, mas não pela substância em si. Então, aspectos relevantes para a gente poder pensar no uso de drogas. Né? Classicamente, o professor psiquiatra francês Loewenstein, ele vai nos dizer que a gente tem que considerar um triângulo, e esse triângulo tem 3 vértices, então, que é a substância, o sujeito e o contexto que é usado. Se a gente for pegar isso aqui, isso é uma maneira resumida ou sistematizada de uma forma um pouco diferente do que a gente viu lá no início, que era como os gregos concebiam a questão do uso de drogas. Né? Então, o sujeito, que sujeito que é esse? Como que ele se estruturou? Como que é a sua relação com essa substância? Que isso é uma coisa super importante. A professora Sandra Torrosian, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela escreve um texto sobre paixões e químicas, onde nesse texto ela fala que a gente se relaciona com a substância de formas diferentes, assim como com pessoas, né? Então eu posso só sair com alguém, eu posso ficar, eu posso namorar, eu posso me casar, tem várias formas de se relacionar, da mesma forma com as drogas. Então, que sujeito que é esse? Qual é o contexto que está acontecendo, né? E aí sim, a gente vai pensar que substância que é essa. Até porque se a gente for pensar em redução de danos, a gente tem que saber que substância que é para poder entender qual é os danos que essa substância pode trazer para a gente reduzir eles. Então, pensando um pouquinho, por que as pessoas usam drogas, né? Por que o ser humano se utiliza dessas substâncias? Porque a gente possui uma consciência de morte. O que significa isso? O ser humano é o único animal que sabe da sua finitude, que sabe da sua morte. Né? E a gente pensa sobre isso. Né? Uma abelha, a princípio, né, então a gente sabe, ela não trabalha pensando em construir a sua colmeia ou fazer o mel para sua descendência. Eu preciso trabalhar logo porque, né, eu vou trabalhar, vou produzir e isso eu vou deixar para os outros, né? Ela trabalha porque isso é uma questão instintiva dela fazer o mel, que ela mesma vai comer, que vai alimentar a rainha, que até vai alimentar os ovos, vai deixar uma descendência, mas não tem uma consciência de morte, que é porque ela vai morrer, né? Ou talvez ela resolveria, não, já que eu tenho uma vida curta, eu nem vou trabalhar muito, eu vou aproveitar, né? Ele não pensa isso. Coisa que o ser humano pode fazer. Só que essa consciência produz angústia. Porque o ser humano fica responsável por si próprio. Né? E talvez as drogas possam ser um meio de se entorpecer, de alterar um pouco a consciência, para poder lidar com esse fato, com essa realidade que é muito cruel. Além de questões relativas com a morte, a cultura, nós estamos aculturados, viver em civilização, causa um mal-estar, que é o que o Freud vai escrever nos anos de 1930, alguma coisa, no mal-estar da civilização, né? Que o próprio processo civilizatório faz com que a gente cause um mal-estar por não poder realizar todos os desejos. Então, a intoxicação, Freud trata assim no texto, o uso de substâncias fazem com que a gente possa diminuir um pouco o sofrimento. Pode ser uma das saídas. O que eu quero mostrar para vocês é que não é uma saída equivocada, dependendo da relação que eu estabeleço com essa substância. Então, dependência. Eu vou ler porque é uma citação. Dependentes somos todos nós. A questão do usuário é antes uma questão quantitativa. Dependem excessivamente de apenas poucas relações, coisas. Essa situação de dependência restritiva é que diminui a sua autonomia. Somos mais autônomos quanto mais dependentes de tantas mais coisas pudermos ser, pois isso amplia nossas possibilidades de estabelecer novas normas, novos ordenamentos para a vida. Ticanori, 1996. O que o Ticanori está nos dizendo aqui? Né?
Que é o contrário do que o senso comum às vezes diz, que eu não tenho que ser dependente de nada. O ser humano ele é dependente, todo mundo é dependente. Só que a autonomia, ela é uma questão quantitativa. Quanto mais dependências eu tiver, mais autônomo eu sou, porque eu amplio o meu leque de possibilidades, né? Eu posso fazer mais coisas, criar um outro ordenamento. A questão do usuário de drogas, de um uso abusivo, de um uso prejudicial, ele depende de uma única coisa, só daquela droga. Então ele se relaciona com uma coisa só, não consegue ampliar seu leque. Então o problema não é a substância, ou ele ter que largar a substância. Então o contrário da dependência que a gente está tratando como essa dependência prejudicial, essa dependência que poderíamos chamar de patológica, o oposto dela para o uso de droga não é abstinência, e sim autonomia, né? De eu poder abrir as possibilidades de leques. O neurocientista Carl Hart, ele fez uma pesquisa com ratos e ele colocou 2 ratinhos, né? E ofereceu cocaína para os 2. Só que para um rato ele ofereceu só cocaína e para o outro ele ofereceu outras coisas, né? Se não me falha a memória, ele oferece cocaína, água, comida e uma ratinha. O primeiro ratinho cheira cocaína adoidado e morre de cheirar cocaína. O segundo ratinho também cheira muito cocaína. Mas aí, de repente, ele sai, ele vai, ele dá uma namorada com a ratinha, ele toma água, ele come ração, ele tem outras possibilidades, outras ofertas para ele. Então, talvez o nosso tratamento deve se posicionar em oferecer outras coisas e não restringir o uso de drogas. Tratamento. Então, utilizar a palavra tratamento é para significar o cuidado para as pessoas que têm problemas com substâncias psicoativas. Quero reforçar muito isso, gente. Eu acho que é pessoas que têm problemas. Tem pessoas que usam drogas e que elas não têm problema com o uso de drogas. Então, o uso de alguma substância necessariamente não é um problema, não é uma doença, não causa prejuízo para a pessoa, não tem que ser tratado. E eu utilizo a palavra tratamento porque eu acho que a gente tem que desconstruir o velho tratamento. Não só porque algumas vezes a gente só trocar a palavra, a gente acaba com a mesma prática, só que com palavras diferentes. Então eu vou tentar conceituar o que eu entendo por tratamento ou qual que é o objetivo do tratamento. O primeiro objetivo do tratamento é que as pessoas possam sofrer pela realidade e não por fantasia. Então, o sofrimento, como eu falei antes da angústia por causa da morte, o sofrimento também é uma coisa própria do ser humano, intrínseca dele, né? A gente não vai deixar de sofrer porque tem o mal-estar da cultura, porque tem a questão da morte, porque tem as perdas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, né? Perdas de pessoas que a gente gosta, perdas de emprego, perdas de funções que a gente podia fazer quando tinha 15 anos e depois com 40 a gente já não dá conta mais de fazer isso, né? Isso faz a gente sofrer. Agora, muitas vezes o sofrimento é por uma fantasia. Vou citar um exemplo bem raso. A pessoa sofre porque pensa que seu cônjuge está lhe traindo. Só que isso não é real. Mas a pessoa morre de ciúme disso e isso é uma fantasia construída e que a gente pode tratar o sujeito para que ele sofra menos, né? Porque se ele sofrer, ele vai sofrer porque ele foi traído e não pela fantasia da possibilidade de ser traído. Que possa alcançar o máximo de autonomia possível, né? Que a gente possa, dentro das nossas limitações enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, a gente possa ser o mais autônomo possível, né? Isso é objetivo do tratamento, né? Se encontrar com o diferente, que é a alteridade. Como eu estou falando de usuários de álcool e outras drogas, muitas vezes os usuários eles sofreram tanto que eles fazem o efeito da vara de bambu, né? Tu puxa ela toda para um lado e quando tu larga ela ricocheteia para o outro, né? Então vai de um extremo para o outro. Então às vezes tu faz assembleia com usuários em CAPS e os usuários são altamente radicais, assim, quase querendo botar os outros usuários que estão fazendo uso num pelotão de fuzilamento, né? Põe no muro e mata todo mundo que resolve o problema.
E a gente tem que trabalhar essas questões, né, de poder conviver com o diferente, que inclusive vai ter usuários que buscam tratamento para aliviar esse sofrimento, mas não querem ficar abstinente. Ou não querem ficar abstinente de todas as drogas, querem parar com uma certa substância, mas as outras querem continuar usando porque entendem como remédio. Né? Então, eu acho que o objetivo de quando a gente se encontra com as pessoas e chama isso de tratamento, ou o objetivo do CAPS enquanto uma função terapêutica de tratamento, seriam, no meu ponto de vista, esses 3 eixos, né? Que as pessoas possam sofrer pela realidade, que possam alcançar o máximo de autonomia possível e que possam respeitar o diferente e se encontrar com os diferentes. Até vocês podem considerar que seja um pouco utópico, mas eu acho que esse deve ser o nosso norte, assim, para se encontrar. Vamos falar então de redução de danos, né, gente? A redução de danos, então, começa pelo Departamento de HIV e AIDS como estratégia de prevenção de transmissão horizontal dessas doenças. Em virtude do boom que deu na década de 80, 90, por aí, do HIV e da contaminação por compartilhamento de seringas para usuários de drogas injetáveis. Então, ela não entra pela saúde mental, ela entra pelo Departamento de DST/AIDS, e é um conceito que se amplia e passa a construir uma diretriz de cuidado. Então, na própria portaria 130 do CAPS-AD, do CAPS-AD tipo 3, vai estar descrito num dos incisos que a redução de danos é a diretriz de cuidado. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que é aquilo que dá o norte, que esses conceitos de redução de danos é que vão dar o norte para que se estabeleça o serviço de cuidado de usuários de álcool e outras drogas. Então, a redução de danos, gente, é a reforma psiquiátrica para os usuários de álcool e outras drogas. Né? É aquilo que a gente consegue pensar como sendo cuidado em liberdade e aquilo que é diferente de cuidado manicomial em se tratando dessa temática de drogas. Conceituando um pouco a redução de danos, então, né? A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de pessoas, de vidas humanas, temos que necessariamente lidar com as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta essa diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, o que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua participação e seu engajamento. Isso está na política integral ao cuidado, política nacional de cuidado integral ao usuário de álcool e outras drogas, né? Definindo o que é redução de danos, tentando definir, porque é um conceito muito amplo, mas fica claro que a abstinência não pode ser o único objetivo a ser alcançado. Tem outros objetivos. Também a redução de danos não é um meio para se alcançar a abstinência, necessariamente, vai ser sempre esse percurso. Né? Então, vamos fazer o quê? Aquele que consegue ficar abstinente direto, a gente vai direto. Aquele que não consegue, a gente passa pela redução de danos, mas é só um passar pela redução de danos. Necessariamente, não é ficar consumindo drogas. Isso não é redução de danos, gente. Redução de danos é poder ter uma outra possibilidade, né? Que o usuário não deixa de usar drogas, mas acaba se cuidando melhor. Segundo a conceituação, então, a abordagem de redução de danos nos oferece um caminho promissor. Por quê? Porque reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele estratégias que estão voltadas não para a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a defesa de sua vida. Vemos aqui que a redução de danos se oferece como um método e, portanto, não excludente de outros. Mas vemos também que o método está vinculado à direção do tratamento. E aqui tratar significa aumentar o grau de liberdade, de corresponsabilidade daquele que está se tratando. Implica, por outro lado, o estabelecimento de vínculo com os profissionais, que também passam a ser corresponsáveis pelos caminhos a serem construídos pela vida daquele usuário, pelas muitas vidas que a ele se ligam e pelas que nele se expressam. Então, gente, a redução de danos se foca, né, não na abstinência, mas na defesa da vida, na defesa do processo de vida, ou da vida que esse sujeito quer levar. Eu acho uma frase do Kant muito, muito boa que ele fala: da minha pele para dentro mando eu. Então, quais são as escolhas que esses usuários
que esses sujeitos estão fazendo. Né? O conceito de redução de danos está sempre em construção, mas para ajudar nessa definição, para mim, isso me ajudou muito a ajudar nessa definição, é a impossibilidade de prescrição. Então, não tem como eu prescrever um cuidado em redução de danos. Né? Quando eu trabalho com a diretriz, com a lógica da redução de danos, ou como eu gosto de chamar agora, sendo uma ética de cuidado, estando pautado numa construção ética e não moral, né, de estar se questionando de uma ética da alteridade, quando eu penso nisso, como ética de cuidado, eu sei que eu não tenho prescrição. Que o que vale para um pode não valer para o outro, e eu não tenho como ir para o encontro com as coisas já pré-definidas. A redução de danos, então, se baseia no cuidado e não no controle das pessoas. Ela visa a liberdade, a autonomia, a produção de vida. A abstinência necessariamente não produz liberdade. Eu posso ter um usuário que faz um tratamento e está abstinente. Necessariamente ele não está livre, né? Vejamos, o cara não pode ir numa festa de aniversário porque vai ter droga, vai ter bebida e deve usar droga. Ele não pode ir no bairro onde ele se criou e morou porque, afinal de contas, ele pode ter uma recaída. Ele não pode circular em tal localidade também porque ele vai lembrar do tempo de ativa, como algumas pessoas gostam de falar. Então, ele não está livre, ele não tem autonomia, ele está totalmente cerceado pela droga, ele só não usa. A única coisa que mudou é que antes ele tinha vários cerceamentos, mas ele tinha o prazer de usar droga. Agora ele não tem mais o prazer. Então, gente, só fazendo um comparativo da diferença entre cuidado e controle que citei antes. O controle, o cuidado, ele é singular, horizontal, baseado na autonomia, na alteridade, que é o respeito à diferença, na diversidade de possibilidades de escolhas e de modos de finalizar as coisas, né, de como vai ser. Ele sempre é um vir a ser, eu nunca sei como que é sempre em transformação, e ele é a posteriori, né, a posteriori, depois do encontro que a gente estabelece quais são os compromissos que cada um vai ter nesse projeto terapêutico. O controle ele é plural, o que é para um é para todos, diferente da singularidade. Ele é vertical, né? Quem sabe é o profissional de saúde, eu que sou médico, eu que sou psicólogo, que sei o que é melhor para aquele sujeito. Ele é baseado, então, numa dependência, porque esse sujeito fica dependendo da equipe, fica dependendo do que os outros vão dizer para lá fazer. Né? É igual, não tem diferença. Né? Como eu falei do plural, eu não consigo suportar a diferença do outro. Né? Só tem um possível, só tem uma possibilidade no controle. E ele é o ser, é estático, né? É parado. Se a gente pudesse comparar, né? O cuidado, ele é um filme que ele vai andando. E o controle é uma fotografia que é estática, é aquele momento, são segundos que tu registrou. Né? E ele é a priori. No controle, tu define as coisas antes para tu poder ter um controle. Por que a ética do cuidado? A redução de danos, então, possui baixa exigência. E, por suas características, se entende que ela é pautada pelo cuidado. Tu não vai exigir que o usuário fique abstinente, tu não vai exigir que ele se altere todo o comportamento dele, que ele seja diferente, né? Ou que ele tenha que mudar algumas características dele. Tu não vai entender que o usuário que o uso de droga é uma falha de caráter, porque no sentido dele ser um mau caráter, antiético, ou que quiser usar. Tudo está permeado pela alteridade, pela consideração à diferença. Né? É isso que se pauta essa ética de cuidado. A droga não é algo que deve ser a todo custo evitado, porque às vezes o todo custo de evitar a droga, tu leva a danos muito maiores que a droga podia causar. Tu faz de tudo para a pessoa não usar droga, tu tranca ela em casa, tu amarra, tu faz práticas de tortura e a pessoa morre. Então, tu causou um dano irreparável para a pessoa. Né? Ou tu criminaliza esse sujeito, ele vai preso e nunca mais consegue emprego, né? Porque ele foi preso. Né? Ou tu acaba com a vida dele no presídio, né? Um cara que não tem um traquejo para dar no presídio, ele vai preso porque ele fumava uma maconha, ou mesmo que fumasse crack, enfim, né? Ele vai preso e tu acaba com a vida dele, né? Acaba com possibilidade de vida para ele. Assista um filme, O Bicho de Sete Cabeças, que não foi
um presídio, não foi uma cadeia, mas foi um manicômio que teve os mesmos resultados na vida do Carrano, né? Eu acho que é fantástico o filme para a gente poder entender um pouco das coisas que eu estou falando aqui. Leva em consideração as singularidades, possibilidades, conforme as necessidades e desejos dos sujeitos. Gente, eu coloco necessidade e desejo porque necessariamente essas duas coisas não é o mesmo. Eu posso ter uma necessidade, mas ter um desejo diferente. E eu acho que isso a gente tem que ter uma escuta para saber como que a gente vai trabalhando com esse usuário, sabendo que a escolha é dele, sobre como que ele vai seguir a vida dele. Também cito 2 filmes para assistir, que é Como Eu Era Antes de Você e A Teoria de Tudo. De como pessoas que têm patologias, ou situações, não é patologia, mas situações parecidas têm atitudes e desejos completamente diferentes, por se tratarem de sujeitos diferentes e tomam atitudes opostas uma da outra. Eu acho que é interessante, né, nisso, de pensar possibilidades conforme necessidades e desejos, vocês assistirem esses filmes para ser uma forma ilustrativa do que eu estou dizendo. A redução de danos, então, para mim, é a materialização dos princípios do SUS. Porque ela é universal, ela vai atender todo mundo. Se eu disser o seguinte para vocês, né? Olha, para procurar um serviço de saúde como o CAPS, só pode ser as pessoas que de fato querem parar de usar droga. Pode até não conseguir, mas tem que ter o desejo de parar de usar droga, tem que considerar a droga algo errado. Eu não estou sendo universal, porque tem um tantão de pessoas que não querem parar de usar droga ou que não consideram a droga algo errado, né? E podem buscar tratamento. Às vezes não é nem para droga, está com outro sofrimento e busca o seu tratamento, né? Às vezes acha que é a droga e nem é a droga que causa isso, né? Então, ela materializa, coloca em prática de uma maneira radical pelo SUS. Da integralidade, porque o sujeito é visto na sua dimensão biopsicossocial, cultural, pela lógica do compartilhamento do cuidado, porque as equipes de... antigamente a gente tinha, lá no Rio Grande do Sul, estou tentando montar de novo, as equipes de redução de danos, que eram os PRD, os programas de redução de danos que tinham suas equipes, para voltar, né, a trabalhar na rua com redução de danos. E então, uma lógica de compartilhamento a redução de danos possibilita, né? Onde eu compartilho o cuidado de usuário sem ter que estar encaminhando ele para cá e para lá, para cá e para lá, né? A redução de danos possibilita isso também. A integralidade é isso e a redução de danos está pautada, porque a gente trabalha muito em equipe quando se trabalha com redução de danos. E a equidade, gente, porque a redução de danos trata os diferentes, porque valoriza a singularidade das pessoas, né? Não colocando a priori que, não, o fulano tem que ficar limpo de drogas, então se ele está usando maconha, nosso tratamento está pela metade, ou se ele não parou de usar crack, está usando crack até de uma maneira abusiva, mas ele consegue se relacionar com outras pessoas. Não, isso não é tratamento, né? O objetivo não é esse, né? E claro, né, gente, que a equidade é diferente de igualdade, né? Equidade é poder fazer esse circuito de poder pensar que o diferente deve ser tratado diferente, né? Veja bem, tratar diferente os diferentes é para que todos possam ter acesso. Se eu pedir para um cadeirante subir uma escada de cadeira de roda, ele não vai subir se não construir uma rampa para ele, ou se não tiver um elevador. Então isso é tratar os diferentes. Só que isso tem um custo de construir a rampa, tem um papel que é nosso enquanto equipe de técnicos, né? No caso dos engenheiros, de construir a rampa para acessibilidade, para que o cadeirante possa ter acesso. A mesma coisa se trata dos outros sujeitos, né? Então, a RD coloca na prática tais princípios, pois ao considerar os sujeitos e suas singularidades e traçar linhas de cuidado que abram possibilidades e não fechem, não excluindo aqueles que estão à margem do ideário social, né? Porque existe um ideário social, né? Existe no imaginário da sociedade uma ideia de algo que é ideal. E alguns usuários não estão nesse ideal, estão num outro lugar. Então não abre possibilidade para que todos possam acessar. Então, gente, muito obrigado, né? Eu acho que era isso que eu queria
estar conversando um pouco com você sobre redução de danos, sendo ela uma ética de cuidado, né? E não só uma estratégia como começou, né? Ela é algo que direciona o nosso tratamento, direciona o cuidado e não está só pautada, como eu falei antes, no meio, num modo de atingir a abstinência, mas que a abstinência não é o único objetivo a ser alcançado, e pensar em redução de danos é pensar esse encontro com esse usuário, nessa possibilidade de construir ser inventivo no encontro, sem ter coisas sempre construídas a priori, já sabendo como vai acontecer. Então, gostaria de agradecer a todos e a todas que estão me assistindo, que vão assistir. Muito obrigado.